Estamos de volta com Manhã Sagres aqui na Sagres 730. Comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves, para a partir de agora conversarmos aqui sobre o cenário político em Goiás e também sobre metas, né, a realidade aí do PSD, partido aqui no estado. Com o presidente da sigla, o ex-deputado federal Vilmar Rocha, que já está em contato com a gente em áudio e vídeo. Oi, Vilmar, bom dia. Bom dia. Prazer. Um abraço para você, para a Cileide e para todos os ouvintes da Rádio Sagres. Prazer tê-lo aqui com a gente, Vilmar, para entender, analisar esse cenário aqui em Goiás e também do PSD. Mas eu vou começar perguntando de Aparecida. O PSD não tem mais a candidatura de Véter Martins. O que aconteceu na sua ótica lá em Aparecida com o nome do Véter, o Vilmar? O Véter alegou para mim que ele desistiu de ser candidato por razões pessoais. Segundo ele, a família dele pediu para ele não ser candidato. Aí eu disse para ele, se fosse por razões políticas, eu ia te questionar, mas por razões pessoais, a gente tem que entender e aceitar. Bom, mas não houve uma desorganização do PSD, do grupo em torno do Véter, para essa candidatura, apesar dele sair por motivos pessoais, também foi uma candidatura meio de última hora, né, Vilmar? Não houve um planejamento, isso não foi ruim, essa desorganização? Não foi ruim, não, foi péssima, tanto para o PSD quanto para o processo político em Aparecida. Na fase da pré-campanha, eu procurei insistir, falei, ter um candidato próprio do PSD lá em Aparecida. Eu acho que o processo político de Aparecida tem que ser melhor analisado. Não é possível que uma cidade desse tamanho, 300 mil eleitores, próxima da capital, uma cidade complexa, só tenha candidatura única. Por que ter candidatura única lá? Eu insisti muito na pré-campanha, procurei muita gente para lançar um candidato alternativo. Não encontrei. Estava todo mundo debaixo do chapéu da prefeitura. Então, nós precisamos de analisar esse processo político lá em Aparecida melhor. Não é possível, tem que haver debate, tem que haver candidaturas alternativas. Isso é bom para o processo político, é bom para a democracia. Por que não está tendo lá em Aparecida? Qual é a razão? Aqui em Goiânia, nós temos 16 candidatos. Anápolis tem quase 10 candidatos. Aparecida só vai ter um candidato? O que está havendo? O porquê disso? Nós todos que nos interessamos, que analisamos o processo político, nós temos que pôr foco para ver o que anda acontecendo em Aparecida. Lá em Aparecida, o governo, né, não tinha candidato até a véspera da convenção. De última hora apareceu o Véter, o governo comemorou porque conseguiu montar uma chapa e acreditou que poderia fazer uma campanha lá mais acirrada com Gustavo Mendanha, e depois terminou dessa forma, com renúncia do Véter. Não foi uma articulação que o tiro saiu pela culatra? Acredito que sim, mas por uma razão. Pela decisão pessoal do Véter de não ser candidato. E isso era imprevisível. Nós achávamos que ele ia manter a candidatura até o fim. Então, lá nós fomos pegos de surpresa 2 vezes. A primeira é porque tinha uma aliança lá feita e consolidada e ela foi rompida no dia 16. E a segunda foi a renúncia da candidatura do Véter. Bom, um outro assunto, né, que tem a ver com esse também é aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia deu certo a candidatura, né, de Vanderlan Cardoso, só que a gente tem notado aí que o Vanderlan tem feito muitas reuniões e parece que a campanha não foi para a rua ainda. E eu ainda não vi o envolvimento do governador Ronaldo Caiado com essa campanha. Quer dizer, por que está ainda uma campanha para dentro? O que está acontecendo na campanha do Vanderlan? Não está tendo campanha para dentro, não. É o seguinte, ele não está fazendo movimento de rua. Por exemplo, como o Maguito está fazendo essas carreatas. Ele julga que o momento para fazer
essa apresentação de rua é mais na frente um pouco, faz parte da estratégia da campanha. Agora, nós estamos em pleníssimas atividades. Ontem, por exemplo, eu mesmo participei à noite de 3 reuniões. Anteontem, da mesma forma. Então, a estratégia da candidatura do PSD é nós reunirmos pequenos grupos. E isso está sendo feito de uma forma muito intensa. A rigor, Ocileide, na minha avaliação, a campanha começa para valer mês de rua, sim, para valer, no dia 9, depois de amanhã. Aí você pergunta assim, por que no dia 9? É porque quando começa o programa de rádio e TV. É aí que a grande massa do eleitorado toma conhecimento da eleição. E a partir daí é que a grande massa do eleitorado começa a se interessar. Eles começam assim, ué, vai ter campanha esse ano, vai ter eleição? Eles não sabem. Nós, que somos agentes políticos, sabemos. A grande massa, não. As pessoas estão cuidando da vida deles. Aí, quando aparece o rádio na TV, eles falam, ué, vai ter eleição? Vai. Ué, quem vai ser candidato a governador, a presidente? Não. Aí explicam. É só eleição municipal. Ah, aí eles perguntam assim, o Íris vai ser candidato? Não, o Íris não. Vai ser o Vanderlan. Uai, mas o Vanderlan é candidato aqui ou o senador Canedo? Não, é aqui. Aí o Maguito. Ah, o Maguito é candidato à Aparecida. Não, é aqui. Eu estou fazendo essa formulação para dizer que a grande massa do eleitorado, agora que vai começar a tomar conhecimento do processo eleitoral, a partir do dia 9. A partir de amanhã. 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 É amanhã. Pois é, assim, aí a campanha vai ficar praticamente um mês, né? Do dia 9 de outubro, a eleição no dia 15 de novembro, um mês de campanha. Como é que vai ser a campanha nesse ano em um mês? O que o PSD está pensando em fazer em função da pandemia? Sim. Eu recebo lideranças políticas do Estado todo. Ontem mesmo, de todo o Estado. E eu tenho dito para eles que essa campanha tem 3 características. A primeira é uma campanha curta, apenas de 1 mês e pouco, menos de 2 meses, 45 dias. Aí eu explico para eles, eu já fiz campanha no passado de 6 meses. Depois passou para 3, agora é 45 dias. Então é uma campanha muito rápida, muito curta. A segunda característica é que vai ser uma campanha barata. Primeiro, porque não tem dinheiro. Os recursos do fundo eleitoral são muito pequenos diante das demandas. Então, o dinheiro é pouco. É uma campanha barata. Hoje você não tem mais você não pode fazer boné, camiseta. Eu me lembro que teve uma eleição minha, que eu mandei para deputado federal, que eu mandei fazer 20 mil camisetas, 5 mil bonés. Isso acabou tudo. Então, não há recurso nos partidos suficientes para uma campanha mais cara. Então, ela vai ser uma campanha barata. Ao lado disso, hoje, os sistemas de controle são muito rígidos contra o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Então, ela vai ser uma campanha barata. E terceiro, vai ser uma campanha completamente diferente, atípica. Por exemplo, não vai ter comício. O comício sempre foi uma tradição do processo eleitoral. Não vai ter caminhadas. Então, o que vai ser a estratégia? Pequenas reuniões, carreatas, isso está sendo muito usada. A pessoa faz uma mini carreata num bairro, em cima de um trio elétrico, e ele vai conversando ali com a população, porque não tem o contato. Então, essa eleição curta, barata e totalmente atípica, diferente. Os candidatos e os partidos, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade eleitoral. Bom, nessa nova realidade, o PSD lançou quantos candidatos a prefeito em Goiás? Nós lançamos 42 candidatos a prefeitos e 41 candidatos a vice, totalizando
83 candidatos na chapa majoritária. Isso... E para vereador, 1.100 candidatos, por volta de 1.100 candidatos. Isso é mais ou igual ou menos do que a campanha passada de 2016? Melhor do que a campanha passada. Agora, nós do PSD, fizemos uma estratégia de concentrar nas maiores cidades. Por exemplo, o PSD, das 10 maiores cidades, era 8, agora tem candidato em 7. Goiânia, Anápolis, Lusiânia, Valparaíso, Trindade, Senador Canedo e Jataí. Eram 8 que nós tínhamos em Aparecida, mas saiu. Então, nós concentramos em lançar candidatura nas maiores cidades. Vocês repetiram essa aliança com o governo na maioria dos municípios? Na maioria, não. No interior, nós temos aliança com todos os partidos, inclusive com o PT. Então, nós temos aliança... Hein? O PT é em um município qualquer? É Professor Jamil. E temos alianças com o DEM, temos muitas alianças com o MDB, temos aliança com todos os partidos. Por quê? Porque o partido teve uma diretriz. Qual foi a diretriz? Nós dissemos assim: vocês no interior têm plena autonomia e independência para decidir sobre com quem vocês vão coligar e aliar. Então, isso ficou a cargo dos diretórios municipais. Por que isso? Porque a gente sabe que a realidade de um município é diferente do outro. E em política, sua excelência, a realidade local, sua excelência, o fato. Então, as coligações foram muito diversas. Bom, vocês acham que nessa eleição aqui em Goiânia vai ser importante a participação do governador? Eu acho que ela é neutra, nem ajuda e nem atrapalha. E por quê? Por quê? É pelo seguinte: a eleição é local, não é só o governador, não. O próprio prefeito. É claro que o prefeito poderia ter uma influência maior, por ser uma eleição local. Mas, mesmo assim, não será tão significativa como parece ser. A do presidente da República, muito menos. Eleição municipal não é uma eleição ideológica, é uma eleição pragmática. As pessoas vêm e procuram escolher aqueles que elas acham que é o melhor candidato a prefeito, aquela que vai fazer algo para melhorar as suas vidas. E não doutrinariamente, ideologicamente. Então, é uma eleição muito pragmática, muito local. É por isso que eu acho que a influência de governador, de presidente da República é muito pequena. E em Goiânia, sempre foi assim. Agora, assim, essa participação, ela não pode contribuir, um governador que está bem avaliado, como é o caso de Caiado, ela não pode contribuir para ser decisivo na hora da decisão? A contribuição do partido que está no governo, eu sempre me refiro ao DEM, ao presidente do DEM, porque a nossa aliança aqui em Goiânia não foi feita com o governo. Nós não estamos na base do governo. Nós somos independentes do governo. Nós fizemos uma aliança com o DEM. E acredito que essa aliança com o DEM agregou politicamente na campanha do Vanderlan. Foi positiva essa aliança. Porque agrega força política, estrutura política, candidatos a vereador, simpatizantes e etc. Isso, sim, foi muito importante. Nós reconhecemos isso. Mas não a figura individual ou pessoal do governador. Aí eu acho que ela é neutra. Bom, falando em governo, o PSD está conversando aí com o senador Luiz do Carmo. Ele está querendo deixar o MDB e uma das possibilidades é o PSD.
Como é que estão essas conversas? Será possível? Eu venho conversando com o senador Luiz do Carmo há muito tempo, mesmo antes do Vanderlan vir para o PSD. E nós tivemos um conjunto de entendimentos. Depois, ultimamente, tivemos uma reunião lá em Brasília. Ele, o senador Luiz do Carmo, o Vanderlan e o presidente do partido Kassab, e ficou praticamente acertada a vinda do senador Luiz do Carmo para o PSD. Eu diria que hoje é 80% de possibilidade. Está dependendo apenas dele. Nós já conversamos e eu disse para ele o que eu disse para o Vanderlan. É que eles têm total espaço para construir os seus projetos políticos no partido. No partido não tem esse negócio de jogo limpo, no sentido de a conversa ser franca. Então, para nós, está 80% de possibilidade dele vir para o PSD. Pois é, ele está saindo do MDB porque está contrariado por conta da oposição que o MDB faz ao governador Ronaldo Caiado. Ele no MDB, obviamente, será candidato a senador em 2022. Ao ir para o PSD, significa que o PSD já confirma, né, acerta com ele que o partido estará na chapa com o governador para que ele seja candidato à reeleição na chapa do governador? Não, até porque nós não decidimos ainda sobre 2022. Nós podemos ter candidato próprio ou podemos fazer outro tipo de aliança. Eu tenho dito isso e reiterado, e publicamente. A aliança que nós fizemos em Goiânia não tem nenhum compromisso com 2022. Então, não é isso. O senador vindo para o PSD, como ele é senador, ele terá legitimidade e será um candidato natural à reeleição, caso ele queira e caso as condições políticas lá em 2022 sejam favoráveis. A nossa conversa é assim. Ele terá espaço para construir essa candidatura dele à reeleição de senador, caso ele queira ser. Ele que tem que construir isso. Não é a gente garantir, não, a qualquer custo, a ferro e fogo, você vai ser o candidato a senador. Isso não funciona em política, ainda mais com tamanho tempo de antecedência. Ele vem, nós aceitamos que ele é o candidato natural ao Senado, porque já é senador. Agora, ele é que tem que construir essa candidatura, viabilizar essa candidatura. E ele encontrará espaço no PSD, caso queira, para construir esse trabalho. Bom, mas então ele vai correr o risco de deixar o MDB, porque um dos principais motivos é ser oposição ao governador, e mudar para um partido que não lhe dá garantia de que estará com o governador em 2022, que pode, inclusive, estar na oposição ao governador em 2022. É isso. E ele tá ciente disso e ainda assim tem essa possibilidade alta de ele vir para o PSD. Eu acho que sim, da nossa parte, sim. Nós já o convidamos e desejamos ele no PSD. Agora, sobre as posições dele, Silei, pergunta para ele. Faz uma entrevista com ele e pergunta para ele. Da nossa parte, é isso aí que eu estou te falando. Bom, Vilmar, a eleição municipal, ela sempre antecipa cenários, né, para a eleição de da eleição seguinte, a eleição estadual. Em 2016, a gente viu já a queda do PT, né? O PT perdeu muito e foi uma eleição em que já se antecipou também a derrubar a queda dos políticos tradicionais que se confirmou na eleição de 2018. Você já consegue perceber, com a sua experiência, né, eleitoral, você já consegue perceber os sinais desta campanha? O que essa campanha vai entregar que poderá antecipar de 2022? Desculpe. A única coisa assim, que eu vejo, Sileide, parece que o eleitorado chutou o balde em 2018
E parece que o eleitorado agora quer o perfil, tanto agora quanto para 2022, de candidatos mais experientes, mais moderados, candidatos que sejam orgânicos nos partidos e menos candidatos de aventura. Me parece que a eleição de 2020 já vai ser um sinal disso para 2022. Você sabe que a eleição de 2018, tanto no plano nacional, quanto no plano estadual, quanto na eleição para a Câmara e para o Senado, foi uma eleição de ruptura. Isso ocorre de vez em quando na história política do Brasil. Ocorreu, por exemplo, com o Collor, ocorreu com o Jânio lá atrás, ocorreu com o Lula. Eu acredito que os candidatos populistas perderão espaço na eleição de 2022. Rubens. O Bolsonaro é um populista, Vilmar? Claramente um populista, claramente. À la Trump. À la Trump. Claramente populista. Eu estou torcendo para o Biden. Mas nem não é pelo Biden, que eu acho o Biden meio picolé de chuchu. Mas eu estou torcendo para o Biden para a derrota, não do Trump como pessoa, como político, é a derrota do populismo de direita autoritário que hoje está em vários países do mundo. Estados Unidos, a Hungria com Viktor Orbán, a Polônia, as Filipinas, e por aí vai. Então, essa é uma doença da democracia. O populismo é uma doença da democracia. E Bolsonaro é claramente populista e com tendências autoritárias. Vilmar, só para encerrar, você estava falando com a Cileide sobre os cenários, né, pensando também para essas forças políticas, os grupos que vão se formando e o caminho do PSD no meio disso. E 2026? Claro, estou fazendo essa pergunta em tom de brincadeira, mas citando a declaração de Iris Rezende apontando o nome de Gustavo Mendanha para daqui 4 anos. Eu quis entender, e o Iris até confirmou isso, que ele quis dizer o que ele realmente disse. Daqui 4 anos, dá 2024, depois já é 26, e o Mendanha sendo o nome para o governo, o Vilmar. Deixa eu explorar aqui, vou falar algo assim, de brincadeira, de leve. O seguinte, o Iris está falando isso para aumentar a cisânia, a divisão no MDB. É a prova mais concreta de que ele está contra o projeto dos Vilelas no MDB. É isso que o Iris está falando na prática, porque é isso que ele está sinalizando. Acredito. É melhor você perguntar isso para ele, para o Salomão, para ele também. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque se nós não temos clareza sobre o cenário de 2022, agora você imagina sobre o cenário de 2026. Agora, outra coisa, sobre o Iris, eu estou muito chateado com ele. Eu estou insatisfeito com ele, eu não gostei da decisão dele. Por quê? Não ser candidato. Porque eu tinha assumido um compromisso de deixar a política com a mesma idade que o Iris deixar. Se ele fosse reeleito, eu iria deixar com 91. Agora eu vou ter que deixar a política com 87. Eu tenho 69. Então eu só tenho 18 anos. Então o Iris me cortou 4 anos de política. Aos 87 eu vou deixar. E vocês dois... Hein? Novo. Pois é, e vocês dois que são muito jovens, quando eu estiver com 87, vocês podem chegar para mim e falar, Vilmar, você prometeu que ia deixar com a mesma idade que eu ia deixar. Você está com 87, vai para casa, Vilmar. Viu? Aos 87, agora, quer dizer, me cortou 4 anos. Mas para esses 18 aí, pelo menos o Iris com 60 aí, quantos que o senhor tem agora? Com esses 60 e tantos? Eu tenho 69. Com esses 69, o Iris estava fazendo aí as mini maratonas de Goiânia, Vilmar. Pois e agora? É o que eu espero. Eu espero. Mas aos 87 anos, daqui 18 anos, você e a Cileide podem me cobrar.
Vilmar, você fez um compromisso que deixaria a política da mesma idade do Willis. Você está com 87 anos, vai para casa, Vilmar, está na hora agora. Assuma, honre o seu compromisso. Vilmar, eu sei que está na hora também da gente encerrar a entrevista, mas eu vou pedir a sua análise um pouco menos em brincadeira, em tom leve, mas eu sei que ela vai ser muito semelhante. O senhor falou sobre a cisânia do MDB, mas falou que isso era em tom leve, em tom de brincadeira. A declaração do Willis tem sim impacto para o cenário de 26, 22, mas principalmente, apesar de dizer de um futuro, ela tem impacto para agora, em 2020, em Goiânia, Vilmar. Claro. Ele está dizendo claramente o seguinte, ó, eu estou fora dessa turma aí, dessa turma do MDB e da candidatura do Maguito. Está na cara. E ele tem reafirmado isso. Isso foi mais uma demonstração disso. Ele vai ficar fora do processo eleitoral aqui em Goiânia. Essa parece que é uma coisa verdadeira, transparente, visível, manifesta, expressa. Né? Então é isso. Isso tem consequência agora para 2022. Eu falei assim de brincadeira, mas no fundo é o que eu penso mesmo. Ele não quer papo com essa turma aí, não. Essa outra ala do MDB, não. Prova que o MDB está dividido. Há problemas internos e etc. Mas isso é um problema para eles resolverem. Né? Não é... A gente está apenas analisando. Obrigado, Vilmar, pela entrevista aqui. Um abraço para o senhor. Bom fim de semana. Quinta, já estamos perto do fim de semana. Bom calor aí. Tomara que ele vá embora no domingo, que deve chover. Um abraço, Vilmar. Obrigado. Muito obrigado. Um bom dia para você, para a Cileide. Bom final de semana. E vamos juntos. Obrigado. Ad summus, no latim clássico, quer dizer estamos juntos. Vocês não estudaram latim, vocês são muito jovens. Não estudei mas mesmo. Mas eu no ginásio estudei latim. Ad summus, estamos juntos. O que eu sei de latim é porque eu estudei depois e é pouca coisa. Eu gosto muito do sine die, que não sei nem se fala assim. Sine die e eu gosto do Vox Populi. Ah, bom. Vox Dei. Aí é Instituto. Vox Populi, Vox Dei. É isso. Um abraço, Vilmar. Obrigado. Obrigado, um abraço. Até logo. Entrevista aqui com o presidente do PSD em Goiás, ex-deputado federal Vilmar Rocha, né? Presidente aí do PSD, partido de Vanderlan Cardoso, né? São declarações, inclusive, que influenciam aí e que pesam em alguma medida nesse processo interno de disputa de bastidores aqui em Goiânia. A íntegra e os destaques aqui dessa entrevista com Vilmar Rocha você confere acessando aí no nosso portal sagresonline.com.br.